E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Hoje a gente vai ver a nossa segundo tipo de ligação, que é a ligação covalente, ok? Galera, o que é a ligação covalente, né? A ligação covalente é a ligação que ocorre com o compartilhamento de pares de elétrons. Então, se a gente comparar com a ligação iônica que nós já vimos, lá na ligação iônica, nós temos a transferência definitiva de elétrons. Um átomo doa elétron, enquanto o outro átomo recebe esse elétron. Aqui na ligação covalente, nós temos os dois átomos compartilhando pares de elétrons. E eu vou tentar explicar isso melhor para vocês ali nos exemplos mais na frente, tá bom? Geralmente, a ligação covalente ocorre quando um ametal se liga a um outro ametal. Então, ó, de maneira geral, na ligação iônica, nós temos um metal se ligando a um ametal. Porque o metal tem tendência em perder elétrons, em doar elétrons, enquanto os ametais têm tendência em receber elétrons. Tudo bem? Já na ligação covalente, geralmente esse tipo de ligação ocorre quando um ametal se liga a um outro ametal. Ou seja, os dois átomos que fazem a ligação, eles têm a tendência em receber elétrons. Tudo bem? Os principais ametais estão presentes na família 5A, 6A, 7A, além do hidrogênio, que tem mais característica de ametal, certo? Então, quando algum desses elementos se ligam a outro elemento da 5A, 6A, 7A e o hidrogênio, nós temos uma ligação covalente. Nem na ligação iônica, nem agora na ligação covalente, eu coloquei a família 4A. É importante você entender que os elementos da família 4A possuem 4 elétrons na última camada, certo? E pelo que a gente já viu de ligações químicas, os átomos se ligam para obter a regra do octeto, para ficarem com 8 elétrons na sua camada de valência, certo? Se os elementos da família 4A têm 4 elétrons na última camada, o que é mais fácil? Eles perderem 4 elétrons ou ganharem 4 elétrons? Tanto faz, né? Por isso que, se nós estivermos trabalhando com os ametais da família 4A, eles vão ter tendência em receber elétrons. Se nós estivermos trabalhando com metais da família 4A, aí eles vão ter tendência em perder, liberar elétrons. Tudo bem? Da família 4A, você precisa de fazer essa análise para saber se o elemento que você está analisando tem tendência em perder ou ganhar elétrons. Tudo bem? Então, na ligação covalente, como geralmente é um ametal se ligando a outro ametal, geralmente nós temos o quê? Um átomo que tem tendência em receber elétron, se ligando a outro átomo que também tem tendência em receber elétron. Certo? Eu coloquei esse gráfico aqui para tentar te explicar melhor sobre como ocorre a ligação covalente. A ligação iônica é muito fácil de entender. Você tem um átomo que doa elétron e se transforma num cátion, um íon com carga positiva. Enquanto você tem um outro átomo que recebe esse elétron. Quem recebe elétron torna-se um íon de carga negativa. Positivo com negativo se atraem. Atração eletrostática. É fácil de você entender esse tipo de ligação. E na ligação covalente, se os dois têm tendência em receber elétrons, certo? Não vai ter essa atração entre um positivo e um negativo. Como é que vai ocorrer a ligação covalente, então? Então, esse gráfico serve para a gente tentar entender esse tipo de ligação, certo? Olha só, nesse eixo, eu estou trabalhando com a distância internuclear, ou seja, a distância entre os núcleos dos átomos, ok? E aqui nesse eixo, a gente está trabalhando com a energia. À medida que dois átomos vão se aproximando, certo? Que a distância entre os átomos vai atraindo, o que acontece? O núcleo de todo átomo tem carga positiva, certo? Então, o que vai acontecer? O núcleo de um átomo, que é positivo, começa a atrair o elétron do outro átomo, que é negativo, certo?
Então, à medida que dois átomos vão se aproximando, o núcleo de um átomo, com carga positiva, começa a atrair o elétron do outro átomo, que tem carga o quê? Negativa, tudo bem? Então, à medida que eles vão se aproximando, começa a ter essa interação, essa atração entre núcleo positivo e elétron negativo, certo? Eles vão se aproximando, até que eles chegam numa distância ideal, numa distância onde a atração do núcleo de um átomo que é positivo é máxima em relação ao elétron que é negativo de outro átomo, certo? Então, quando nós temos essa máxima atração entre núcleo positivo e elétron negativo, é o momento que ocorre a ligação química. Então, nesse gráfico, eu posso afirmar que a ligação covalente ocorreu nesse ponto do gráfico. Por quê? Porque esse é o ponto de menor energia do gráfico, certo? Então, a ligação química ocorre no ponto em que nós temos a menor energia envolvida, certo? E o que é interessante mostrar aqui? Se esses átomos se aproximarem mais ainda, aí vai ocorrer um problema que é o seguinte: o núcleo positivo de um átomo vai repelir o núcleo positivo do outro átomo. Positivo com positivo não repele? Então, se eles se aproximarem mais do que essa distância ideal, a energia sobe demais. Por quê? Porque nós vamos ter uma grande repulsão entre os dois núcleos, certo? E repulsão é sinônimo de instabilidade, ou seja, é sinônimo de alta energia, tudo bem? Então, a ligação covalente é explicada no gráfico aqui, no momento de menor energia, onde os núcleos de cada átomo atraem os elétrons do outro átomo. Núcleo positivo atraindo o elétron negativo. Tudo bem? É assim que a gente faz a explicação da ligação covalente. Ok? Quando a gente fala da ligação covalente, a gente trabalha com a fórmula eletrônica, também chamada de fórmula de Lewis, com a fórmula estrutural e com a fórmula molecular. Lembrando que ligação covalente formam moléculas. Então, as moléculas são formadas através das ligações covalentes, ok? A fórmula eletrônica, ela traz para a gente o quê? Ela traz os elétrons presentes na camada de valência de cada átomo. Então, imagina dois átomos de cloro se ligando, tudo bem? Então, eu vou colocar aqui, ó, um átomo de cloro se ligando a outro átomo de cloro, certo? O cloro é da família 7A. Então, eu vou colocar os 7 elétrons da camada de valência ao redor de cada cloro. Cada elétron eu vou representar por uma bolinha. Então, 7 elétrons do cloro, os 7 elétrons do outro cloro. Tudo bem? Se o cloro é da família 7A, ele tem 7 elétrons na última camada. O que é mais fácil? Para ele obedecer à regra do octeto, perder os 7 elétrons ou ganhar um elétron para ficar com 8? Ganhar um elétron é mais fácil, não é? Então, esse cloro precisa de receber elétron e esse outro cloro precisa de receber elétron. Receber elétron com receber elétron, ligação covalente. Então, eu já identifiquei que a ligação é covalente. Então, o que nós precisamos de fazer? O compartilhamento de pares de elétrons. É mais ou menos o seguinte: você e seu amigo, cada um tem a metade de um livro, certo? Você não vai dar a sua metade para ele, nem ele vai dar a sua metade para você. O que vocês podem fazer? Cada um juntar as metades e usarem o livro junto, certo ou não? É uma possibilidade, não é isso? Então, o que esses cloros vão fazer? Esse cloro, ele não vai doar esse elétron, mas ele vai deixar o outro cloro utilizar. Ele vai emprestar esse elétron para o outro cloro e vai continuar usando. E o que esse outro cloro vai fazer? A mesma coisa. Ele vai emprestar esse elétron para esse primeiro cloro, mas ele vai continuar utilizando. Então, o que eles vão fazer? Eles vão compartilhar um par de elétrons, certo? Então, esse cloro agora ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Porque ele continua usando o elétron dele e começou a utilizar o elétron do outro cloro, certo? E o cloro de lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque ele continua usando o elétron dele. 8, porque ele começou a utilizar o elétron do outro cloro. Tudo bem? Então, nesse caso, nós temos uma ligação covalente,
porque ocorreu o compartilhamento de um par de elétrons. Tudo bem? Forma estrutural. A forma estrutural, a gente representa cada par de elétrons compartilhados por um traço. Então, nesse caso, nós temos um cloro se ligando a outro cloro, certo? Como eles compartilharam um par de elétrons, então a gente coloca um traço entre eles. Cada par de elétrons compartilhados a gente representa por um tracinho, tudo bem? Quando nós temos um tracinho assim só, ou seja, só um par de elétrons compartilhados, a gente chama essa ligação de simples ligação. Então, um cloro se liga a outro cloro através de uma ligação simples, ou simples ligação, certo? Então, vou até colocar aqui, ó, ligação simples, ok? Beleza? E a fórmula molecular? A fórmula molecular indica para a gente o que tem na molécula, em qual quantidade. O que tem essa molécula? Não tem 2 átomos de cloro? Então, qual é a fórmula molecular desse composto? A fórmula molecular Cl2. Ou seja, essa molécula ela é formada por 2 átomos de cloro. Tudo bem? Então, essas são as 3 fórmulas que a gente trabalha na ligação covalente. Então, passei mais 4 exemplos para a gente poder trabalhar essas ligações covalentes. Tudo bem? Em todos os exemplos, eu já te passei a fórmula molecular. Eu já te passei o que tem na molécula, certo? Então, vamos montar a fórmula eletrônica e vamos montar a fórmula estrutural. Tudo bem? O2. Eu sei que nesse composto tem 2 átomos de oxigênio. Vou colocar um oxigênio, 2 oxigênios. Vou lá na tabela periódica. O oxigênio é da família 6A. Então, tem 6 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O outro oxigênio também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como cada oxigênio tem 6 elétrons na última camada, o que é mais fácil? Perder os 6 ou ganhar 2 para ficar com 8? Ganhar 2, não é? Então, como é recebe e recebe, 6A mais 6A, ligação covalente, tudo bem? Então, cada um tem que receber 2 elétrons. Então, eles vão compartilhar 2 pares de elétrons. Um par de elétrons, 2 pares de elétrons. Para você ter a certeza de que as ligações estão corretas, conta quantos elétrons cada um tem agora. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada um ficou com 8 elétrons no total na sua camada de valência, porque os elétrons compartilhados são utilizados pelos 2 átomos. Tudo bem? Então, nesse caso, qual é a forma estrutural? Para cada parzinho de elétrons compartilhados, a gente não coloca um traço? Ali foram compartilhados 2 pares de elétrons, certo? Então, entre os oxigênios, nós vamos colocar 2 traços. Essa ligação não é a simples ligação? Essa ligação que a gente chama de dupla ligação, certo? Então, dupla ligação ou ligação dupla, certo? N2. Esse composto é formado por 2 átomos de nitrogênio, não é isso? Então, vou colocar lá, ó, um N e outro N. Vou lá na tabela periódica. O nitrogênio é da família 5A, ou grupo 15, né? Então, será 5A. Cada nitrogênio tem 5 elétrons na sua camada de valência. Se tem 5 elétrons na camada de valência, o que é mais fácil para obedecer o octeto? Perder 5 ou ganhar 3 para ficar com 8? Ganhar 3, não é? Então, como é recebe e recebe, 5A mais 5A, ligação covalente. Então, como cada um precisa de receber 3 elétrons, eles vão compartilhar 3 pares de elétrons, correto? Então, tá aqui, ó. 3 pares de elétrons compartilhados, ó. 1 par, 2 pares, 3 pares. Consegue ver que cada nitrogênio ficou com 8 elétrons agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, os 2 nitrogênios estão obedecendo a regra do octeto, certo? Fórmula estrutural. Então, como foram compartilhados 3 pares de elétrons, vamos colocar entre eles 3 traços. Então, existe a simples ligação, existe a dupla ligação e existe também a tripla ligação, ou ligação
tripla. Então, no caso das ligações covalentes, só existem simples, duplas ou triplas ligações, tudo bem? Letra C, H2O. Os três primeiros exemplos, né, além do Cl2, o Cl2, o O2 e o N2, esses três exemplos, eu só fiz com átomos iguais, não é? E quando a gente tiver átomos diferentes, como a gente vai fazer isso? Aquele que está em menor quantidade na molécula sempre vai vir onde? No meio da molécula. Então, não é H2O? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o oxigênio no meio, e como tem dois hidrogênios, nós vamos colocar os hidrogênios ao redor do O. Então, sempre assim, tá? Quem vem menor quantidade no meio e os outros átomos ao redor dele. Por enquanto, eu não estou preocupado com o formato da molécula. Em outras aulas mais para frente, nós vamos trabalhar com o formato da molécula, tudo bem? Por enquanto, eu não estou preocupado com a geometria dela. Estou preocupado em acertar as ligações presentes, ok? O hidrogênio, se você for lá na tabela periódica, apesar dele não fazer parte da família 1A, ele vem lá no primeiro grupo, né? Porque ele só tem um elétron na sua camada de valência. Um elétron hidrogênio, um elétron hidrogênio. O oxigênio a gente já viu aqui em cima que tem 6 elétrons na sua camada de valência. A gente já viu lá em ligação iônica. O hidrogênio ele é uma exceção da tabela periódica. Ele tem um elétron só na sua camada de valência, no total. Se ele perde esse elétron, ele fica sem elétron nenhum. Mas se ele ganha um elétron, ele fica com a mesma configuração eletrônica do hélio, que é um gás nobre. Por isso que o hidrogênio tem a tendência em receber um elétron. Porque quando ele recebe um elétron, ele fica com a mesma configuração de um gás nobre, que é o hélio. Tudo bem? Então, cada hidrogênio tem que fazer uma ligação. O O é da família 6A. 6A não tem que receber 2 elétrons, porque é mais fácil ganhar 2 para obedecer o octeto do que perder 6, não é isso? Então, ligação do hidrogênio com família 6A, recebe elétron e recebe elétron, ligação covalente, tudo bem? Então, um hidrogênio vai fazer uma ligação, o outro hidrogênio, uma outra ligação. E o oxigênio? Fez as duas que precisava, certo? Fórmula estrutural. HOH. Então, foi compartilhado um par de elétrons aqui e foi compartilhado um par de elétrons de lá. Então, a água ela é formada por 2 simples ligações. Lembrando mais uma vez que eu não estou preocupado com o formato da molécula por enquanto, tá? E para a gente fechar HCN? Mas você falou que o que vem em menor quantidade vem no meio. Aí as quantidades são iguais. Tem um H, tem um C e tem um N. Quem que vem no meio? Sempre vai vir no meio aquele que precisa de fazer mais ligações, certo? Por isso que geralmente quem vem em menor quantidade é aquele que precisa de quê? De fazer mais ligações. Mas quando as quantidades de cada átomo são iguais, quem precisa fazer mais ligações vem no meio. O hidrogênio precisa fazer uma ligação, pelo que a gente viu. O nitrogênio, a gente viu que precisa de fazer 3 ligações. O carbono é da família 4A. É o que eu falei para vocês. Ele perde 4 ou ganha 4? Ele é um ametal. Ametal recebe elétron. Então, o carbono precisa de fazer 4 ligações. Como ele precisa fazer mais ligações, é ele quem vem no meio. Então, vamos ter o H ligado ao C ligado ao N, tudo bem? Vamos fazer a fórmula eletrônica primeiro? O H tem um elétron, o C é da família 4A tem 4 elétrons, e o N é da família 5A tem os 5 elétrons. O H só faz uma ligação, certo? Então tá aqui. Faltam 3 ligações para o C. O N não faz 3 ligações? Então vamos fazer uma tripla ligação entre eles. Então tá aqui, ó. Uma tripla ligação entre o C e o N, certo? Se você observar, todos os átomos estão com o quê? Com 8 elétrons na camada de valência. Então, a molécula de HCN tem uma simples ligação entre o H e o C e tem uma tripla ligação entre o C e o N. Tudo bem, gente? O ideal é você tentar fazer mais moléculas, fazer mais exemplos, tudo bem? E tentar se aprimorar em ligação covalente, que é muito importante. Tá bom? Valeu, galera. Obrigado, grande abraço. Até a próxima. Tchau.